Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez quero eu vir aqui para trazer mais uma mensagem para os amados irmãos, para as amadas irmãs. O tema dessa mensagem hoje é a respeito algo que está me preocupando muito hoje. E o tema dessa mensagem é a aceitação do falso evangelho dentro das igrejas. Algo que está muito preocupante. Por que preocupante? Veja bem, eu quero acreditar que como vocês, eu quero acreditar todos hoje têm acesso a um endereço eletrônico, nem que seja pelo menos um. Na verdade, eu tenho 3. Eu tenho meu Face, eu tenho meu WhatsApp e eu tenho um canal no YouTube. No meu Face eu tenho uma faixa mais ou menos de 5.000 pessoas que me seguem. Eu tenho cerca mais ou menos de umas 300 pessoas no meu WhatsApp. E no meu canal no YouTube eu não sei quantas pessoas já viram os meus vídeos, as minhas pregações. Eu tenho cerca de quase 60 pregações no meu canal no YouTube. E eu vejo, olha, no meu Face, 90% dos meus amigos, dos meus seguidores no Face são cristãos. E em meio a esses 90% de cristãos, eu quero acreditar que 50% deles são ministros do Evangelho, entre diáconos, presbíteros, bispos, evangelistas, missionários e pastores. E os demais outros 50% são ovelhas, né? O povo em si. E eu tenho ficado muito preocupado com o que eu vejo, principalmente os ministros postarem nas redes sociais. Eu não vou nem colocar o erro de português, porque me perdoe mesmo, mas escrevem muito mal, muito, misericórdia. Mas eu não quero nem falar a respeito desse ponto, mas eu quero falar no conteúdo de mensagem, de palavra. O que eles postam, o que eles falam através da escrita, são coisas totalmente fora da palavra de Deus. Coisas que têm me deixado muito preocupado. Porque, veja bem, se você, como eu vou dar um exemplo aqui, a Rede Record, ela passa inúmeras novelas referente a passagens bíblicas, né? Moisés, Josué, José. E uma vez eu estava o telejornal da Bandeirantes, que eu gosto muito do Jornal da Bandeirantes, e ele tinha acabado o Jornal da Bandeirantes, e eu passando para buscar um outro jornal para ver, porque eu gosto muito de ver jornais, e eu passei assim, casualmente pela Record, e estava passando a novela cujo nome leva o nome de Moisés. Moisés.
E eu fiquei intrigado e parei, fiquei mais ou menos cerca de uns 3 minutos vendo aquela cena, uma cena. E a cena na minha televisão mostrava a respeito de Joquebede, a mãe de Moisés, dentro do palácio com a filha de Faraó. E ali a filha de Faraó, ela esbofeteia Joquebede. E eu parei, eu fiquei pensando, e eu chamei a minha esposa e eu falei: filha, aonde tem essa passagem na Bíblia que Joquebede, mãe de Moisés, ela entra dentro do palácio e uma vez dentro do palácio ela é esbofeteada pela filha de Faraó? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz nem que Joquebede entrou dentro do palácio, quanto mais a filha de Faraó esbofetear a mãe de Moisés, chamada Joquebede. E eu fico muito preocupado com os ensinamentos hoje dentro da igreja. E eu jogo a maior responsabilidade sobre o colo, sobre os ombros dos líderes, que se dizem cristãos, que se dizem pastores, que se dizem evangelistas, missionários, bispos, presbíteros. O que vocês têm ensinado? Isso da Record apenas um exemplo. Mas eu tenho visto no meu Face pessoas que não são de ministério postando coisas que, para elas estarem postando o que elas estão postando, eu quero acreditar que é isso que elas têm aprendido dentro das suas igrejas. Porque eu, como um pastor, se eu ensino algo para minhas ovelhas, é isso que as minhas ovelhas vão passar adiante, seja o certo ou seja o errado. Ela vai passar o certo se eu ensinar o certo, e ela também vai passar o errado se eu ensinar errado. E o que eu tenho visto é que um evangelho totalmente errado tem sido ensinado, porque eu vejo cada aberração postada, escrita por pessoas, e volto a dizer, por líderes. Meu Deus, isso é muito preocupante. Porque a igreja é o que o altar mostra ser. Se o altar estiver ensinando o verdadeiro evangelho, o povo vai passar um verdadeiro evangelho. Se o altar estiver ensinando um evangelho errado, é o evangelho errado que a igreja vai passar. E nós, eu como um pastor, e você, pastor, você bispo, você evangelista, você missionário, você presbítero, você diácono, nós, você diaconisa, você missionária, nós que temos a responsabilidade de ensinar o verdadeiro evangelho, o que nós temos ensinado? Que evangelho nós temos apregoado? Que Cristo, eu e você, de que Cristo nós temos falado? Que evangelho nós temos falado? O evangelho de facilidades? O evangelho deste mundo? O evangelho do visível e do palpável? Ou o evangelho de Cristo? O evangelho da cruz? Veja bem o que o apóstolo Paulo, ele fala
para a igreja de Gálatas, no capítulo 1, no verso 8. A igreja de Gálatas foi a que mais sofreu com a severidade do apóstolo Paulo. Em todas as 11 epístolas que Paulo escreve, a igreja no qual ele foi mais severo foi com a igreja de Gálatas. Veja bem o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Que evangelho nós temos ensinado? Nós temos ensinado o evangelho de Paulo? Será que hoje o que se falam dentro da igreja era o que Paulo falava lá atrás? Paulo falava de um evangelho fácil. Paulo falava de prosperidade. Paulo falava de vitórias. Paulo fazia campanhas. Paulo falava de se obter bens materiais. Paulo cobrava para pregar. Se ele fosse um ministro de louvor, você acredita que ele cobraria para entoar cânticos a Deus? Ele obrigou alguém, através de uma mentira colocada por ele, alguém que ele ouviu, a comprar a sua fé. Paulo pulava igual um doido, igual um canguru dentro da igreja. Paulo rodava igual a baiana de escola de samba dentro da igreja. Que evangelho tem se ensinado, tem se apregoado hoje dentro das igrejas? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Paulo, ele era um homem cheio do poder de Deus. Por ele ser um homem, como ele diz na palavra dele, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, em 1 Coríntios 11:1, ele tinha a graça de Deus. E por ele ter a graça de Deus, o seu corpo, a sua essência ter a graça de Deus, automaticamente as suas vestes também tinham. Só que as pessoas estão deturpando. A Bíblia diz que o lenço de Paulo curava as pessoas. Era a unção vinda do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Mas ele não comercializava esta unção. Ele não pedia dinheiro em troca desta unção. Ele não vendia lencinhos ungidos, nem vassouras ungidas, nem canetas ungidas, nem nada ungido. A moda agora hoje é colocar a Bíblia dentro de azeite e depois fazer as pessoas tocarem nesta Bíblia molhada de azeite, ou bater com esta Bíblia sobre as pessoas, ou respingar sobre as pessoas o azeite que está ali descendo dessa Bíblia. Um evangelho anátema, um evangelho deturpado, mentiroso, enganador, que estão se pregando, ensinando dentro da igreja. Veja só o que Paulo fala em 1 Coríntios 1,17. Olha só o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios. Diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras humanas,
para que a cruz de Cristo não viesse a se fazer vã. Veja bem, Jesus não chamou Paulo para batizar, apesar que ele batizou algumas pessoas, poucas, mas batizou. Mas o maior chamado do apóstolo Paulo foi pregar o evangelho de Cristo, para que a palavra da cruz ela não fosse anulada. O que é o evangelho de Cristo para você, para mim, para nós? O que é o evangelho de Cristo para você, pastor? Para você, bispo? Para você, missionário? Para você, missionária? Para você, evangelista? Para você, presbítero? Para você, diácono, diaconisa? O que é o evangelho de Cristo? O que é o evangelho da cruz? O evangelho da cruz só tem 3 bases. Primeira delas, a salvação. Porque foi nela que você conseguiu a tua salvação. Porque foi necessário Jesus morrer para que nele você tivesse salvação. Foi necessário Jesus morrer na cruz para que você pudesse obter a sua cura. Foi obrigado Jesus morrer na cruz para que você pudesse obter a tua libertação. O evangelho da cruz é só isso: cura, salvação e libertação, nada além disso. O que se ensinam hoje, além dessas 3 coisas dentro da igreja, é bizarro, é nojento, é mentiroso, é podre, é canceroso. É doentio. Muita gente fala para mim assim: Pastor Augusto, o senhor gosta muito de julgar as pessoas. Eu não gosto de julgar, não. Diferente da maioria das pessoas que hoje tem a responsabilidade de estar em cima de um altar de uma igreja, com um microfone na mão, pregando o evangelho. A preocupação da maioria das pessoas hoje com esta função é fazer você obter bens, conquistar, vencer, receber bênçãos, participar de campanhas. Mas a minha preocupação não é essa, não. Eu, como um pastor, sabe qual é a minha maior preocupação? Principalmente para quem me ouve. A minha maior preocupação é saber aonde você vai passar a tua eternidade. Porque só existe 2 lugares eternos: o céu e o inferno. E no livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 1 e 2, diz que essa terra e o primeiro céu vai ser destruído, e novos céus e nova terra Deus haverá de fazer. Então, se essa terra ela vai ser destruída, por que que eu vou falar dela? E quando ela for destruída, tudo que nela existe também vai ser destruído. O teu carro, a tua casa, a tua empresa,
a tua conta gorda no Banco Santander, tudo vai ser destruído junto com essa terra. E aí? E muita gente fala, pastor Augusto, o senhor gosta muito de julgar. Vamos lá no livro de João, capítulo 7, no verso 24. Veja bem o que o apóstolo João fala, em João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Eu não posso julgar humanamente dizendo, mas dentro desta palavra eu posso dizer, julgar, mostrar quem vai morar no céu ou quem vai morar no inferno. Paulo julgou segundo a reta justiça. O que é reta justiça? É a palavra de Deus, porque só ela é reta, só ela é justa. Pedro julgou segundo a palavra. João julgou segundo a justa palavra. Judas, o meio-irmão de Jesus Cristo, julgou segundo a palavra. Ezequiel julgou segundo a palavra. Zacarias julgou segundo a palavra e tantos outros julgaram segundo a palavra. E ninguém questionou aqueles homens. Por quê? Porque eles estão com seus nomes escritos nesta palavra. Talvez se o nome do pastor Augusto estivesse escrito aqui, não somente no livro da vida, aí vocês possivelmente aceitariam o que eu ensino. Mas como não está, como eu estou hoje, eu sou julgador. Mas ninguém diz que Paulo é julgador. Ninguém diz que Pedro é julgador, ou que João é julgador, que Judas, o meio-irmão de Jesus, Ezequiel, Zacarias, tantos outros são julgadores. Ninguém fala que esses homens julgaram, não. Mas a maioria diz, pastor Augusto, o senhor gosta muito de julgar. Não é julgar, não. Sabe qual é o problema do crente hoje? É que o crente não quer isso aqui, ó. Palavra. O crente hoje quer oba-oba, facilidade. E eu não vou participar desse evangelho nojento. Eu não vou ser conivente com esse evangelho anátema. A igreja de Pérgamo, ela foi reprovada. Ela não fazia nada, mas ela aceitava. Ou seja, ela era conivente com o erro. Por isso ela foi reprovada. Você pode não fazer, você pode até não ensinar o errado, mas também não ensinar o certo e aceitar o errado. É conivente. Eu não aceito o erro. Eu procuro ensinar o correto, a verdade. Tem um programa na Rádio Tupi, a minha mãe pelas manhãs todo dia ouve. Tem um locutor da Rádio Tupi que pelas manhãs ele diz assim, a verdade nua e crua. É um programa policial. A verdade nua e crua. Eu gosto de ensinar a verdade nua e crua. Você goste ou não, estou nem aí para você. A minha preocupação não é se você vai aceitar a verdade. A minha preocupação é te mostrar o céu e te apresentar o inferno.
Cabe a você querer aceitar morar no céu ou querer morar no inferno. A minha parte, como um profeta, como um sacerdote, como um pastor, eu estou fazendo. É como o Senhor fala para Ezequiel: se eu te enviar a um povo para pregoar a minha palavra, para falar de mim para eles, e tu não for, e eles morrerem na sua iniquidade, das suas mãos, Ezequiel, eu vou requerer o sangue de cada um deles. Porém, Ezequiel, se tu for e falar de mim e pregar a minha verdade, e eles derem de ouvidos e não aceitarem, e eles morrerem na sua iniquidade, das suas mãos, Ezequiel, já não vou mais requerer o sangue deles. A minha parte eu estou fazendo. Agora, se você quer aceitar a verdade, isso daí é um problema teu. Mas você prefere a facilidade. Porque a facilidade massageia o seu ego, a facilidade alimenta a tua carne, a facilidade te dá condições de você estar diariamente de qualquer maneira. Porque uma vez à noite você vai estar dentro da igreja e o homem ou a mulher atrás de um púlpito vai dizer que Deus está te abençoando, vai dizer que está tudo tranquilo e vai falar de vitórias, vai falar de bênção, vai falar de prosperidade, vai falar de conquista, e você vai participar de trocentas campanhas. E vai cantar um corinho de fogo, você vai levantar, vai pular igual canguru, vai rodar igual baiana. Eu não julgo ninguém, mas eu apresento esta palavra. E a Bíblia mesmo diz que quem não aceitar esta palavra já está condenado. Mas aceitar esta palavra como ela é, não como eu ou você venhamos a querer que ela seja. Não. Porque quando nós nascemos, dia 22 de fevereiro agora, eu fiz 57 anos. Quando eu nasci há 57 anos atrás, essa palavra ela já existia. Quando você nasceu, essa palavra já existia. Não é ela que tem que se adequar a nós, somos nós que temos que nos adequar a ela. E ai de nós, se não a aceitarmos como ela é, seremos condenados. Veja só o que o apóstolo Pedro fala ao Senhor Jesus Cristo. Está nesse mesmo livro de João, no capítulo anterior a este capítulo 7, no capítulo 6, no verso 68, de João, diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra, as palavras de vida eterna. É essa palavra aqui, ó, que dá vida. Não é o meu carro, não é a casa própria, não é uma esposa bonita, não é um esposo bonito, não são filhos garbosos, não é dinheiro no meu bolso que vai me dar vida eterna, mas é a palavra, porque ela mesmo diz que é ela que cura, ela que salva, é ela que liberta. É Jesus, é a cruz que vai me dar a vida eterna. No livro de Mateus, capítulo 12, no verso 30, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, que aquele que não é comigo, aquele que não está comigo está sem mim. Um dia Deus criou um lugar, lá no início de tudo, lá no Gênesis, chamado Éden. E depois que ele cria esse lugar, ele coloca ali a fauna e a flora. E em seguida ele cria o homem e a mulher. Um lugar santo, sem pecado, sem maldade, sem erros. Mas, lamentavelmente, o pecado adentra dentro daquele lugar santo. E abrem-se os olhos dos homens que eram santos e começam a enxergar a sua nudez. E Deus expulsa esse casal, Adão e Eva, do paraíso. E com isso, surtiu um efeito na vida da humanidade. Deus constitui Satanás ser príncipe desse século. Até então a terra só tinha um Senhor, um Deus. Satanás não é Deus, mas Deus o constituiu como Senhor deste século, como príncipe desse século. Mas até então, essa terra só tinha um Deus, só tinha um Senhor. Após o pecado, Deus constitui Satanás ser príncipe desse século, dando a ele,
liberdade de atuar nessa terra, neste século. E a maioria das pessoas o enxergam como Senhor, como seu Deus. E se Deus colocou Satanás como um dos senhores dessa terra, dando liberdade a ele para ele trabalhar nesta terra, neste século, e uma vez em Mateus 12:30, Jesus diz que aquele que não está com ele está sem ele. Espera aí, se o homem não está com Deus, ele está com quem? Se o homem não está sobre a ordenança, sobre a vontade de Deus, ele vai estar sobre o mando de quem? Meu Deus. Um dia, ali no momento da tentação de Jesus com Satanás, qual foi a última tentação que Satanás faz para Jesus? Se prostrado diante de mim me adorares, tudo isto te darei, ficará abaixo apenas de mim. Satanás mostra o presente para Jesus e mostra o futuro, como se Jesus não conhecesse. E é isso que o diabo tem feito hoje dentro da igreja. Porque o diabo, ele tem livre acesso dentro da igreja. Eu já falei isso em algumas outras ministrações. Ele foi até uma igreja temente a Deus, se apartava do mal. Uma igreja íntegra, lá no Antigo Testamento, chamada Jó. Porque na verdade a igreja somos nós. Ele tocou em Jó. Em seguida, no Novo Testamento, ele foi até uma outra igreja também, porém ele foi repreendido por Jesus Cristo, ele cirandou Pedro. Jesus mesmo diz: Pedro, Satanás te cirandou para te peneirar, porém eu o repreendi. E por último, o diabo foi até a igreja imaculada, sem mancha, sem pecado, santa, chamada Jesus de Nazaré. Só que em meio a essas três igrejas, Satanás não teve êxito. Mas, lamentavelmente, hoje, dentro das igrejas, Satanás está tendo total êxito. Porque ele está abençoando hoje muito mais dentro da igreja do que o próprio Deus. Porque Deus, ele não vai abençoar uma igreja de qualquer maneira. Ou seja, ele não vai abençoar o homem de qualquer maneira. Quando lá atrás, ali Elias e os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá, quando aqueles profetas ali passaram toda uma manhã clamando o nome do seu Deus e todas aquelas parafernálias, a ponto de eles pegarem as suas lancetas, suas adagas e começarem a se retalhar a si próprio. Quando chega o momento de Elias fazer o que ele tinha que fazer, uma vez que os profetas do inferno não conseguiram chamar a atenção do seu Senhor, e chega a oportunidade de Elias, antes de Elias fazer qualquer coisa, o que Elias faz? Ele diz para o povo: chegai-vos a mim. E logo em seguida que o povo se achega a Elias, o que Elias faz? Ele diz assim: fazei assim, assim. Ele repara o altar, ou seja, ele põe o altar em ordem, para em seguida ele clamar a Deus. E mal ele clama a Deus, Deus responde ao seu clamor. Por que Deus respondeu o clamor de Elias de imediato? Porque o altar de Elias estava reparado, estava em ordem. Porque Elias deu uma boa palavra ao povo: achegai-vos a mim e fazei assim. E hoje? E hoje? O altar da igreja está em ordem? O altar da igreja está reparado? O teu altar está em ordem? O altar da igreja, construída pela mão do homem, está em ordem? Meu Deus.
Tem uma música de um homem que eu comecei a ouvi-lo mais ou menos de uns 7 meses para cá. Eu já tinha até ouvido falar dele. É um pastor. Eu amo muito ver esse pastor. Eu nunca ouvi ministrar uma palavra, mas quase que sempre eu ouço ministrar um louvor. A igreja dele é uma igreja muito abençoada. Eu não estou ao certo se ela é aqui no Rio, se é em São Paulo ou possivelmente em Belo Horizonte. Mas é uma igreja muito bem abençoada. Tem uma orquestra linda. É um homem de Deus, já é um ancião, mas está ali firme. E eu conheci esse homem através da vida de um outro pastor, amigo meu amigo, que eu tenho um carinho muito grande por ele. E quando eu precisei uma certa oportunidade, ele estendeu as suas mãos para me ajudar. Eu não vou falar o nome desse pastor, porém, caso ele venha ver esse vídeo, ele saberá que é dele que eu estou falando. Um homem de Deus. E esse pastor que ele me apresentou, porque eu também, para a honra e glória do Senhor, eu sou ministro de louvor. E quando eu entoo uns louvores, ele fala para mim, pastor Augusto, o senhor é muito parecido com Vitorino Silva cantando. E realmente eu passei a ouvir esse pastor Vitorino Silva. Meu Deus, cânticos lindos, muito diferente desses mercenários gospels hoje. Porque eu vejo unção nos olhos, eu vejo Deus na face do pastor Vitorino Silva. Eu vejo unção nos louvores que saem de seus lábios. Eu vejo Deus tratando a sua igreja quando ele entoa cânticos ao Senhor. Eu gosto de todos os louvores dele. Eu aprendi no playback a entoar alguns louvores dele. Eu não vou cantar o louvor, mas eu vou recitar a letra de um louvor dele, cujo tema desse louvor é consequências. Preste atenção na letra deste louvor. Parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir simplesmente mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama o outro, e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus, ele haverá de revelar. E o Espírito de Deus, lamentavelmente, entristecido está. O pecado mata o corpo e ele fere a alma. As suas consequências, fatalmente, elas são cruéis. Deus, ele é santo e exige de mim e de você, de nós, total santidade. O céu é lugar de santo e lá só entram os fiéis. Pecados encobertos, Deus, de todos nós, um dia vai requerer. Por isso, muitos hoje estão a sofrer. E a mão de Deus, do Deus Altíssimo, já pesando está. E impune o culpado, a culpada, Deus não vai deixar. Por isso há tanta coisa acontecendo aqui nessa terra. E nós,
não entendemos como tudo isso pode ser. Porque o inexplicável só pertence a Deus. Porém, eu dou aleluias. Quem busca a santidade alcançará o céu. Que evangelho eu e você buscamos? Que evangelho eu e você ensinamos? Que evangelho eu e você procuramos aprender? O evangelho de facilidades ou o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz? Leia o livro de Apocalipse e você vai ver que o inferno, lamentavelmente, ele vai ser muito mais, mas muito mais mesmo, muito mais povoado do que o céu. Poucos, muito poucos, serão aqueles que herdarão os céus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossa vida, abençoe vosso lar. E você, pastor, você ministro do Evangelho, você missionária, você diaconisa, você homem e mulher de Deus, procure ensinar o verdadeiro Evangelho. Não pare de ensinar esse Evangelho anátema, porque Deus primeiro vai requerer de nós, como responsáveis, como líderes, para depois requerer do povo. Mas a cobrança primeiro vai vir sobre nossas vidas, pastores, líderes. Então pare de ensinar um evangelho de facilidade, um evangelho de oba-oba. Comece a falar do céu e do inferno. Comece a falar do anticristo que já está no nosso meio. Comece a falar dos falsos profetas que assentaram na cadeira de Moisés. Tu só não vai falar do falso profeta se tu for um falso profeta. Comece a falar dos acontecimentos que estão aí aos nossos olhos, que antecedem a volta, o retorno de Jesus Cristo. Comece a falar, procure se aprofundar sobre a nova ordem mundial, sobre a elite global, sobre os senhores do mundo que estão aí para subtrair a raça humana, para eles comandarem este mundo. Procure se aprofundar nisso, porque isso também é Bíblia. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento é estudo da palavra, estudo profundo, graça à revelação do Espírito Santo. O Senhor chama uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para doutores. Procura exercitar um pouco do doutorado. Mas como, pastor Augusto? Se aprofunde nas coisas ocultas. Se aprofunde um pouco nas coisas ocultas, que Deus vai te revelar coisas que você nem pensou, que realmente ao redor, ao seu redor, estariam acontecendo e estão acontecendo. Pare de enganar a tua igreja, pare de enganar as tuas ovelhas, porque desse jeito não é só elas que não vão para o céu, não, você também não vai entrar. E por causa do teu erro, dezenas de centenas de milhares vão para o inferno. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar as vossas vidas e que Deus possa vos conceder uma ótima semana. Jesus Cristo vos abençoe. Shalom Adonai.